Hey, abacates! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a tag Se Eu Fosse e Por Quê. Então vamos começar, gente. Se eu fosse um mês, eu seria junho, porque é o mês do meu aniversário. Eu gosto muito desse mês, porque começa praticamente o mês perto das férias também. Eu gosto. Se eu fosse um dia da semana, eu seria não, sábado, eu seria um sábado. Porque, tipo assim, sábado vem antes de domingo. Domingo é o último dia de descanso, que daí depois vem a segunda. Então é melhor sábado. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria verão. Verão porque, mano, eu gosto muito de verão. E segundamente pra ir, tipo assim, pra praia, pra piscina, pra qualquer lugar, pra aquático, essas coisas. Se molhar, mano, é bom. Tipo, o verão é muito bom. Se eu fosse um planeta, eu seria Marte, porque Marte é um planeta que eu gosto muito. Se eu fosse uma direção, eu seria Sul, porque eu moro no Sul e eu gosto do Sul porque no Sul tipo assim, apelidado como frio, tipo, mais frio. Porque é mais perto do... Ah, esqueci o nome, mas é mais frio. Não sei porquê, mas eu gosto. Se eu fosse um móvel, eu seria cadeira pra todo mundo sentar em mim. Se eu fosse um pecado, ai, mano, eu seria a gula. Porque é comida, mano. Comida, comida. Se eu fosse um sentido, olfato. Olfato por quê? Eu não sei nem o que é olfato, gente. Olfato eu acho que é o nariz, né? É o nariz, se não me engano, é o nariz. Se for o nariz, é o nariz que eu gosto. Tipo, o olfato que eu gosto de cheirar. Porque nós cheira os negócios, mano. Ah, é muito bom. Se eu fosse uma pedra, eu seria. Seria a pedra da praia, porque, tipo assim, a pedra da praia é muito boa de ficar em cima pra tirar foto, essas coisas. É bonita também. Se eu fosse uma planta, eu seria uma rosa. Eu acho a rosa muito bonita, mano. Se eu fosse uma flor... Ué, calma. Calma aí. Se eu fosse uma planta, eu seria, então, um limoeiro. E se eu fosse uma flor, seria uma rosa. Se eu fosse um clima, eu seria clima quente. Porque eu gosto do verão e é quente, quente. Se eu fosse um prato, tipo, eu não sei se é de comida, se for de comida seria o prato principal, que é o primeiro que vem. Se eu fosse um instrumento musical, eu queria ser um clarinete. Eu amo clarinete, mano, é o meu instrumento favorito e é muito bonito o clarinete, o som dele é maravilhoso. Se eu fosse um elemento, seria a água. Porque... Por que eu seria água, gente? Porque água a gente bebe, água, tipo assim, a gente precisa pra tudo água, mano. A gente, tipo assim, precisa, tipo, pra tudo praticamente, a gente precisa de água. Então é uma boa escolha entre isso. Se eu fosse uma cor, eu seria verde. Verde porque é a minha cor favorita e porque é a cor do tipo de mato, de plantas, de árvores, um monte de coisa que é da natureza. Se eu fosse um animal, eu seria... Se eu fosse um animal, eu seria um leão, porque ele é muito guerreiro. Tipo assim, ele é o rei da floresta. O rei da floresta. E ele é muito... Como eu posso dizer? Ele sempre tá em significado de força, que é guerreiro, essas coisas, entendeu? Então por isso que eu gosto. Se eu fosse um sentimento, eu seria tristeza. Tururu. Se eu fosse um som, que som que eu gostaria de ser? O som do sino, mano, só pra perturbar todo mundo, velho. Nossa. Se eu fosse um lugar, eu seria a praia. Porque, tipo assim, não sei, tipo assim, por que mesmo? Tipo, eu gosto de praia. Praia é bom. Tipo, eu gosto. Se eu fosse um sabor. Sabor de flocos, mano, é o meu preferido, velho. Meu preferido, por isso que eu gosto. Eu seria o sabor de flocos. Se eu fosse uma palavra.
um monte de palavra, né? Tipo, vamos ver. Eu seria o tipo, a palavra tipo. Se fosse um objeto seria uma caneta pra escrever. Eu literalmente não sei por que eu seria, mas tipo, seria uma caneta. Eu sempre quis ser uma caneta. Se eu fosse uma parte do corpo, não sei, eu seria boca. Boca, tipo, beijo, sei lá, pra que a boca serve, mano? Eu não sei pra que a boca serve, só beijar, assim, por exemplo, assim. Ah, pra comer também. É umas variações bem boas que eu gosto. Se eu fosse um número, eu seria 13 porque é meu número da sorte. Se eu fosse um símbolo, seria o símbolo de Davi. Se eu fosse uma música, eu seria Surtada, tipo, da Boladão. Remix, né, na verdade. O remix da Surtada, da Boladão Tatizaki e não esqueci o nome do outro, mas é isso. Seria essa música porque eu gosto, é a minha preferida até agora. E eu gosto muito dessa música. Então, gente, terminei as questões da tag. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau!